A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho a palavra para você, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1 que diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passar a primeira, a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Louvado seja Deus. E ele disse: Me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago, aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Que passagem maravilhosa! Era uma época da Páscoa, dos pães asmos, aonde a cidade estava alvoroçada, muitas pessoas estavam visitando a cidade, judeus zelosos. Era uma época de festa, um momento oportuno para fazer a prisão. Interessante que nesse mesmo período, Herodes estende a mão sobre alguns da igreja para maltratar. E vemos então que Tiago é morto à espada, o irmão de João. Mas Pedro é preso, porque nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós temos o dia de nascer e o dia de morrer. Então o Senhor sabia o tempo exato, em que Tiago seria tirado, e também Pedro estava para ser preso. Eu fico imaginando que Tiago, Pedro e João eram os discípulos de mais intimidade com o Senhor Jesus. Jesus os trazia para perto em todo o tempo. Tiago, certamente porque Jesus sabia que ele seria o primeiro a ser morto. Pedro, porque seria o líder no lugar de Cristo, do corpo apostólico. E João, porque seria o discípulo do amor que ficaria como a liderança final. Ele seria o último a ser morto. E ele continuaria a ser um líder ali do povo. Então eram 3 pessoas especiais para serem forjadas, preparadas para o seu destino. E Tiago então foi tirado a vida, mas Pedro foi preso. E ele foi preso de uma maneira muito terrível, encerrado na prisão com 4 quaternos de soldado.
né? Eram 4 guardas ali, 4 plantões ali de soldados de 4 cadas, né? Então nós entendemos ali que eram vários soldados guardando porta a porta, lugar a lugar, para que não houvesse nenhuma condição de Pedro escapar ou de alguém tentar tirá-lo. Não havia solução, não havia mais condições. E o certo seria que no outro dia Pedro poderia ser tirado dali para ser morto. Pedro, então, estava totalmente guardado naquela prisão. Mas o versículo 5 diz algo muito especial para mim e para você. Ele diz: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que Deus fala ao meu coração neste dia de hoje é que a oração, ela vai fazer mudanças. A oração, ela vai fazer mudanças. A oração, ela vai verdadeiramente trazer uma solução aonde não há mais solução. Aquela situação de Pedro estava irreversível. Tiago mesmo, você percebe que ele foi morto. Então, o certo seria que Pedro no outro dia também seria morto. Então, não havia saída, não havia solução. Mas quando a igreja ora, faz contínua oração, há resposta, há mudança, o céu se move quando nós unimos em oração. Eu penso que há situações, amados irmãos e irmãs, que nós podemos sim orar dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, fechar a porta e clamar. Porém, há situações na minha e na sua vida que necessitamos de reforço de oração. Por isso, eu aconselho a você, procure amigos de oração, pessoas de confiança, ministério da intercessão da tua igreja, a vida do pastor, pessoas que você confie, pessoas que possam formar um grupo de rede de mulheres ali de oração, consagrações, grupos de oração como Círculo Mães de Oração. Para quê, irmãos? Para que juntos possamos buscar por aquelas causas que parecem já irreversíveis ou impossíveis. E a igreja fazia contínua oração, ou seja, não era apenas um dia de jejum ou uma noite de vigília, mas eram todos os dias ali com o propósito de oração, unidos para que Pedro fosse liberto. E quando Herodes estava para fazer ali, o fazer comparecer, né, quando já estava para chamar Pedro no outro dia para poder, quem sabe, interrogá-lo, julgá-lo e até matá-lo, naquela noite Pedro dormia. Isso também me chama atenção porque na noite que nós temos assim um problema a resolver no outro dia, é difícil dormir. Temos insônia, temos pensamentos acelerados, temos dificuldade para dormir. Mas Pedro dormia entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Estavam com cadeias presas aqueles soldados ali. E ele dormia. E ainda havia guardas na porta da prisão. Interessante, por que ele dormia? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha visto Cristo ressuscitado. Ele tinha recebido o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele tinha pregado e ganhado mais de 3.000 almas. Então ele sabia, amados, que ele amava Jesus e que Jesus estava com ele em todo o tempo. Ele dormia porque ele confiava no Deus que o chamou para aquela obra. E ele estava assim, se ele morresse, ele morria por Cristo. Se ele vivesse, ele viveria por Cristo. Então o coração dele estava em paz. Oh, meus amados irmãos, como precisamos dessa confiança. Que o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro. Como precisamos da confiança de que, independente do que vai acontecer no dia de amanhã, o Senhor é conosco e nós podemos dormir em paz. Louvado seja Deus. E no versículo 7 diz que eis que sobreveio naquela noite o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. O Senhor, Ele traz luz sobre a nossa escuridão. Ele traz luz na prisão. Ele traz solução. Ele traz uma luz no fim do túnel. Ele mostra assim, a esperança para você.
há esperança para o teu filho, há esperança para o teu casamento, há esperança para o teu ministério. Basta que você realmente venha confiar em mim, diz o Senhor. Ele diz: resplandeceu luz na prisão de Pedro, aleluia. Onde não havia solução, a luz veio do céu. Às vezes não tem solução, irmãos, do lado esquerdo, direito, à frente, atrás. Não há solução no homem, não há solução no dinheiro, mas do céu vem uma luz. Do alto vem o nosso socorro. Como diz o salmista no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele viu que o socorro dele vinha além dos montes. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu quero profetizar nas tuas dificuldades, né? Nas prisões, nas cadeias, nas dificuldades da tua vida, que a luz do céu brilhe, brilhe e resplandeça. E ele diz que, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor toca aonde ninguém consegue tocar. Nenhum discípulo poderia tocar Pedro naquela hora, mas o céu tocou Pedro, né? O Senhor enviou o seu anjo para tocar e despertar. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que nesta noite o Senhor envia o anjo dele a tocar nossos filhos, a tocar nossos netos, a tocar o esposo, a tocar a esposa, a tocar a família, aonde precisa agora de despertamento espiritual. Aleluia. Que o anjo do Senhor desperte, toque, diga para eles: levanta-te depressa. E que toda a cadeia espiritual que prende a nossa casa, a nossa família, seja arrebentada agora. Que toda a cadeia espiritual que prende a sua vida, que era antes um adorador, que era antes um pregador, quem sabe alguém que me ouve agora está com a sua vida parada, como se tivesse cadeias nas pernas, cadeias nos braços, cadeia na boca. O Senhor te toca agora, o céu, a luz do céu entra onde você está agora, independente da prisão, de vício espiritual, né, religiosa, seja qual for a prisão que você entrou, de tormento, de amargura, de tristeza, de medo, de rejeição, de traição, de abandono, de escândalo, não importa. O Senhor envia teu anjo agora, toca em você, te desperta e diz: levanta-te depressa. E todas as cadeias que estejam te prendendo, caia por terra agora, em nome de Jesus. E disse o anjo, eu acho lindo o versículo 8, cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Por que eu acho lindo, irmãos? Porque o anjo poderia simplesmente dizer: sai do jeito que você está. Mas o Senhor, Ele é Pai. Ele nunca vai permitir que a gente saia de qualquer maneira. Por isso Ele diz: ata as sandálias, cinge-te com a tua capa, né? Põe a capa nas costas. Por quê? Porque ele ia sair para a rua. Lá fora era madrugada, certamente poderia estar frio. Ele ia pisar no chão. Então ele, como um pai amoroso, como uma mãe amorosa: meu filho, leva seu sapato, leva seu casaco. O céu cuida de você nos mínimos detalhes. E ele fez assim, ele obedeceu. E ele ainda disse mais: põe nas costas a capa e segue-me. Isso é fala de um pai, irmãos. O anjo do Senhor ali estava falando com ele, ordens do pai, dizendo: põe a sandália no pé, põe a capa. Irmãos, irmã, o Senhor está dizendo para você, o céu está falando com você nesta noite: põe a tua capa da unção, põe o teu sapato. O sapato na armadura cristã é preparação do evangelho da paz. Prepara-te, leia a palavra, estuda, medita profundamente para que o seu pé esteja calçado. Quem sabe você parou de estudar a palavra, seu pé está descalço. E ele está dizendo: prepara-te, ata as sandálias nos pés, ou seja, faz a preparação do evangelho, porque eu quero te levar a lugares para você levar a palavra, que você precisa estar preparado. Quando ele fala: põe a capa e segue-me, fala de proteção, fala de unção, de cobertura. Você precisa de cobertura.
Você precisa de pessoas orando por você. Essa capa simboliza que a igreja orava por Pedro. Ele estava debaixo da cobertura de oração. Não tem como fazermos a obra de Deus sem cobertura de oração. E saindo, o seguia. E não sabia que era real. Até aí, Pedro achava que era só um sonho, que era uma visão. Que era uma visão, era um sonho. Há coisas que Deus vai fazer na tua vida que você vai achar que é visão, que é sonho, mas Ele diz: será real, meu filho, será real, minha filha. Eu vou entrar na tua história para abrir cadeias, para abrir prisões, para cobrir você com a minha unção e para te colocar, para levar você em lugares que você nunca imaginou pisar. Aleluia! Eu vou abrir as cadeias, eu vou abrir as portas e vou levar você aonde eu quero que você vá. Este é o ano da oportunidade. E quando passar a primeira, a segunda guarda, chegar uma porta de ferro que dá para a cidade. Segundo os estudiosos dizem, o portão de ferro que dá para a cidade era a Torre de Antônia. Tinha ali uma entrada para átrios do templo ao sul. Então, tinha outras entradas para a cidade também. E eles foram nessa direção. E ao mesmo tempo diz que naquele momento ali, eles saíram naquele lugar e percorreram uma rua. E quando eles chegaram diante daquela porta de ferro que dá para a cidade, a porta se abriu por si. Não precisou o anjo botar a mão, não precisou o Pedro botar a mão. Irmãos, essa situação que você diz assim, eu não sei o que fazer, como resolver, você não vai precisar colocar a mão. O Senhor diz, essa porta vai se abrir por si. Porque se você está andando na obediência, o Senhor vai mover. Amém? Você crê nisso em nome de Jesus? E tendo saído, percorrer uma rua e o anjo se apartou dele. Por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer, o céu não vai fazer. O céu vai trabalhar até onde nós não podemos fazer. Então as cadeias foram abertas, as portas de ferro foram abertas e agora caminhar na rua, continuar o ministério, fazer a obra, cabe a nós. Cabe a mim e a você, por isso que temos que estar calçado com o evangelho e com a capa da unção, da cobertura de oração, para dar continuidade à obra qual Deus tem para nós. E Pedro, tornando a si, disse, agora eu sei, verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, tudo que o povo dos judeus esperava. E quando ele começou a pensar nisso, ele se lembrou, a minha igreja, o meu povo, aleluia, os servos de Deus estão orando fervorosamente na casa de Maria, mãe de João Marcos, e é para lá que eu vou. Então Pedro não vai para a casa dele primeiro, ele vai lá para agradecer, ele vai lá para dar testemunho àqueles que oravam. Porque quando nós vivemos em oração, irmão, vamos ouvir os testemunhos. E Pedro vai lá, onde muitos estavam reunidos naquela noite orando. Pedro bate na porta, vocês conhecem a história, a menina Rod vem, e quando ela abre, ela chega até a porta para ouvir, ela ouve e conhece a voz de Pedro, porque o corpo de Cristo, temos que andar unido, conhecer a voz uns dos outros, orar uns pelos outros, ter comunhão uns pelos outros. Interessante que diz assim, de alegria ela não abriu a porta, não foi de medo, era de madrugada, poderia dizer de medo que ela não abriu a porta, não. Ela conheceu a voz de Pedro e ficou tão feliz que ela não abriu a porta, mas ela correu para anunciar a igreja, olha, como se ela dissesse, parem de orar, comece a agradecer, porque Pedro já está à porta. E é como se Deus falasse comigo e com você, você tem orado por muito tempo por algo? Comece a agradecer, porque a notícia, a resposta já está às portas. Aleluia! E eles acharam que ela estava fora de si, estavam orando incessantemente para proteger e livrar Pedro, mas eles não conseguiam crer que o Senhor havia feito o que eles estavam pedindo. Às vezes oramos, mas não cremos que Deus é fiel e capaz de resolver aquilo da maneira como esperamos. Mas não, querido, Deus faz até além do que você tem pedido ou pensado. E muitos deles disseram, é o seu anjo,
porque naquele tempo havia um conceito popular que havia um guardião angélico pessoal de cada um, que poderia até mesmo assumir a aparência da pessoa humana que era protegida. Então esse era um conceito popular da época. E eles acharam, você deve ter ouvido ou visto o anjo de Pedro. Mas Pedro perseverava ali na porta, batendo. E quando abriram, o viram e se espantaram. E ele pedindo para que se calasse, porque todos começaram certamente a dar glória, a gritar, porque senão ele não tinha feito com a mão para que ele se calasse. E ele contou como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isto aos outros irmãos. E ele seguiu em frente. Então, quero dizer para você, em nome de Jesus, persevera em oração. E seja qual for a situação que você está vivendo, creia que o céu se move quando nós oramos. E quando a situação parecer irreversível, se una com grupos de oração, com amigos de oração, porque certamente Deus enviará seu anjo para nos dar a resposta necessária. Que Deus te abençoe, que Ele entre agora na situação que você está vivendo e que a luz do céu brilhe sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.